Queridos irmãos e irmãs, nesta caminhada quaresmal que nós iniciamos, estamos hoje celebrando o primeiro domingo da quaresma. E sempre no primeiro domingo da quaresma, nos é apresentado essa passagem que nós acabamos de ouvir. Jesus, que é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e que durante 40 dias, jejuando e rezando, veja bem, é tentado constantemente pelo diabo. Santo Agostinho, explicando essa passagem, diz: por que será que Jesus foi tentado pelo diabo? Por que ele passou por essa tentação? E nós vamos ver que é para nos ensinar a enfrentar as tentações e o inimigo. Tudo em Deus é pedagógico, o mestre da vida. Muitas coisas que Jesus passou, foi para nos ensinar, para dizer como que nós poderemos também, como ele venceu, também nós, unidos e associados a ele, nós que somos suas criaturas, podemos enfrentar também. É tudo para nos ensinar. Jesus está rezando, Jesus está orando a Deus, e a primeira coisa que o inimigo tenta tirar de nós é nos afastar de Deus. Cito um exemplo. Veja como o inimigo trabalha. É domingo. Nós sabemos que todo domingo nós devemos ir à missa. É um dever sagrado, ir à missa pelo domingo, dia que nós celebramos a ressurreição. Como que o diabo vai trabalhar em você? Ele não vai dizer, não vai na missa porque a missa não é importante. Não, ele seria idiota se falasse isso. Ele vai argumentar de outra forma. Olha, você trabalha a semana inteira, você não tem tempo para você. O domingo, você tem direito a descansar. Tanto missa tem todos os domingos, não vai ser só esse domingo. Fique em casa, durma até mais tarde. Aproveite este dia maravilhoso com os amigos, com a família. Tem alguma coisa errada aqui? Não, está falando isso mesmo. Domingo, com os amigos, com a família, mas ele te tirou do quê? Da coisa mais importante, que é santificar o domingo. Ele não jogou a igreja, nem o padre, nem o bispo, não, ele só te disse: hoje é domingo, você pode ir pescar, aproveite esse dia, você trabalhou a semana inteira, durma até mais tarde, fique tranquilo, Deus sabe das tuas boas intenções em relação a Ele. Daí vem a frase que o inferno de boas intenções está entupido, Não se preocupe, Deus vai te amar da mesma forma, reze em casa. Esse é um exemplo. E daí a pessoa não vai à missa, ele não se alimenta da Eucaristia, da palavra de Deus, da vida da comunidade, e vai se desligando. É assim, o inimigo ele é muito astuto e muito sábio. Só que Jesus hoje vai nos mostrar que nós podemos vencê-lo. Ele pode ser astuto, mas nós também temos inteligência. O Deus não deu inteligência para nós? Deu. Sabedoria, entendimento, para que nós saibamos discernir, peneirar, filtrar, e não deixar que a astúcia, a malícia, o jogo de palavras bonitas do inimigo nos afaste de Deus. Mas é preciso usar a inteligência, que é dom de Deus. A inteligência não é um acessório, viu? A inteligência é um dom de Deus que foi dado para conhecer, amar e servir, e precisa ser acionada sempre, senão nós levamos uma rasteira do bicho, Então veja como é astuto. Se uma pessoa está 40 dias sem comer, qual é a primeira coisa que ele gostaria de fazer? Está 40 dias sem comer. Não precisa ser, padre, o senhor é um retardado? Se a pessoa está 40 dias sem comer, eu acho que ele gostaria de um belo prato de comida. E se ele está 40 dias sem beber, não precisa nem ser muito inteligente, que olha, se ele está tantos dias sem beber,
é certeza que ele vai querer um copo d'água. Sim ou não? Pois é. Diz aqui a primeira tentação, Jesus está 40 dias sem comer. Qual foi a primeira tentação que o demônio falou? Se és, já duvidando, todo aquele que não acredita em Deus começa assim, se. Quando a gente coloca condição na fé, pode ter certeza que ali tem uma fraqueza, um homem, uma mulher fraco na fé. Diz o diabo, se és o filho de Deus, a dúvida é só dele. Ele sabe que é, mas se és, para tentar e provocar, 40 dias sem comer. Digo, se nós ficamos 2 dias sem comer, a gente come tudo que vem pela frente, até as árvores, se facilitar, né? Tamanha fome. Então a primeira tentação, sabe que Jesus está há 40 dias sem comer. O que ele diz? Olha, se você de fato é realmente o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em quê? Em pão. Não mandou transformar em farinha, não, em pão. Até que a farinha dá para fazer o pão, mas ele já deu o pão pronto. Não tem nem o trabalho de fazer o pão, né? Já deu o pão pronto. Só falou, bota uma mortandela, uma carnezinha aqui, né? Jesus o que diz, citando a Escritura. E é importante citar a Escritura, porque o diabo também vai usar a Escritura para provocar Jesus. Significa que o demônio também conhece, às vezes até melhor do que nós, às vezes não, conhece a Escritura, ele conhece a Escritura. Padre, mas o diabo tentou, sim. Quem é o diabo? Vocês sabem quem foi o diabo, né? Antes de ser diabo, quem ele era? É um anjo decaído, eternamente condenado, inimigo mortal de Deus. Então, o trabalho dele é afastar a criatura do Criador, é afastar você e eu de Deus, e ele faz isso com muita maestria, com muita habilidade. Você viu como ele tentou com Jesus, não foi uma, nem duas, nem três, e o Evangelho vai terminar dizendo que todas as vezes que ele tenta, Jesus refuta e diz, ele se afastou para sempre, para nunca mais voltar. É isso que está escrito? Não sei, deixa eu ver lá. Terminada toda a tentação, o diabo se afastou de Jesus. É verdade, ele se afastou. Oh, que bom, nunca mais vai voltar. É isso? Deixa eu ver. Se afastou de Jesus para ele vai voltar. Eu não tinha observado. Para retornar num tempo oportuno. Significa que ele vai tentar outras vezes. Todas as tentações que nós vemos, e quando ele cita a Escritura, dizendo na última tentação, leva Jesus até o monte do templo, a parte mais alta, e diz, olha, se tu és realmente o Filho de Deus, se jogue daqui para baixo, porque a Escritura diz, aqui ele cita a Escritura, lá na Escritura está dito que Deus vai te proteger, os anjos vão te segurar pela mão, e nenhum mal vai te acontecer. Jesus, citando a Escritura também, diz, não tentarás o Senhor teu Deus, só isso. Não, Jesus não dialoga com o diabo, ele corta. A cada tentação, se o diabo citou a Escritura para provocar Jesus, como de fato, Jesus também cita a Escritura para dizer que ele não deve tentar a Deus, que não é só de riqueza ou de pão que o homem vive, mas de toda a palavra da boca de Deus, né? Jesus cita a Escritura e diz, afasta-se Satanás. Está vendo, meus irmãos e irmãs, o padre no início da homilia disse que Jesus passou pelas tentações para ensinar você e eu. Hoje nós somos tentados de tantas maneiras, né? A tentação da preguiça, de não ir na missa, a tentação às vezes de falar mal do irmão, da irmã, porque é assim que o diabo age na comunidade. Ele é muito bom nisso, ele é jogar um contra o outro, com meias verdades, com mentiras, com fofocas, intrigas, ele ama isso.
A maior alegria do capeta é quando ele joga um irmão contra o outro. E contra a igreja, então, só falta largar foguete lá no inferno. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê a sabedoria. Jesus cita a Escritura e o diabo recua. Então eis aqui uma maneira boa. Quando bate dentro de você um sentimento ruim, alguma coisa que te incomoda, que te provoca a fazer alguma coisa que lá no fundo você sabe, mas não é a coisa certa a fazer, mas ele vai, se a gente não se apegar a Deus, Ele nos convence, e nos leva a fazer aquilo que a gente não gostaria de fazer, e depois vai se arrepender. Mas por quê? Porque a gente não voltou para Deus. Jesus, todas as vezes que foi tentado, Ele não dialogou, não ficou arquitetando, planejando, fantasiando, alimentando aquilo que o diabo falou para Ele, em tom de provocação, mas Ele cita a Escritura e se volta para Deus. Quando Ele faz isso, o inimigo recua. Eis aqui uma estratégia. Jesus está ensinando a você e a mim. Santo Agostinho, comentando essa passagem, diz exatamente isso. Jesus permitiu passar por isso para te ensinar, para ensinar a mim e a você, porque Ele sabe que nós seremos tentados na fé, no amor a Deus, em tantas coisas. O padre citou tantos exemplos. O diabo vai usar de todas as formas, não só para nos afastar da igreja, mas para jogar-nos contra ela, contra os seus pastores, contra o magistério, contra o Papa. Quantas pessoas por aí que criticam o Papa, não sei nem o que vem fazer na igreja, mas já vou informando, né? Se você critica o padre, o Papa, você não deveria nem entrar dentro da igreja, pode ficar para o lado de fora dela, porque quem não está em comunhão com o Papa e o magistério está fora da comunhão, é a palavra excomunhão. O diabo trabalhando, e olha que ele tem feito um trabalho bonito, viu? Como ele tem jogado as pessoas. Então cuidado, que o inimigo, ele não descansa. Vocês viram o que fez com Jesus, ele sabe quem é Jesus, ele sabe, porque ele é um anjo decaído. Como ele não pode nada contra Deus, ele vai se voltar contra as criaturas, contra nós. Ele sabe que aqui é mais fácil, se nós permitirmos, sim. Santo Agostinho também cita, diz, olha, o diabo é como um cão brabo, feroz, mas ele está acorrentado, ele só vai te morder se você permitir, se você der trela, se você se aproximar. Se eu manter a margem de segurança, ele vai latir, vai me assustar mais. Agora, se eu permitir, se eu me aproximar, não manter a margem de segurança, ele vai me atacar e vai fazer um estrago grande na minha vida. Assim também o inimigo age. Ele começa com coisinhas pequenas, os diz que as fofoquinhas, né, que a gente é doutor e PhD nisso, né? Nós não filtramos, nós engolimos tudo, fizemos besteiras, prejudicamos as pessoas, né, falsamente. Depois a gente vem na igreja, faz novena, centena, não sei para quê também, não sei porquê, porque não tem valor nenhum, né? Então peçamos ao Senhor, meus irmãos e irmãs, que Ele nos ensine a ouvir Deus, diante das tentações, antes de reagir. O ser humano é muito reativo, né? Qualquer coisinha já quer ir para a briga. Não, calma. Quantas pessoas que estão presas lá, às vezes condenadas, porque por uma fração de segundo, se tivesse pensado, amanhã, talvez aquela raiva que você tem no momento, deixa até no dia de amanhã você já acorda outra pessoa. Eu experimento isso tudo, porque o padre é meio sangue quente, né? Se eu me deixar levar para minhas paixões, eu faço besteira. Deixo passar um dia, 2, e mesmo assim às vezes não é fácil. Que quando o padre fala, ele não fala para os outros, ele fala para ele também, viu?
Talvez se ele fale bem é porque aquilo que ele fala ele sente nele também, né? Daí fala com propriedade. Mas é para ensinar, porque a palavra de Deus é para o padre, para o papa, para o bispo, para o ateu, para o atoa, vale para todo mundo, inclusive para aquele que está falando também. Que o diabo também tenta os padres. Oxa, imagina, os ministros sagrados de Deus, para ele é um troféu de primeira qualidade, né? Quando ele consegue derrubar um padre, né? Nossa, né? É quase que ele vai ser promovido para o céu já, se ele consegue isso, né? Mas, tudo isso para dizer, nós não estamos imunes a nenhuma tentação. Você que vem à igreja, que confessa, que comunga, você não está imune de ser tentado. Ele vai te tentar. Ele fez com Jesus. 3 vezes Jesus recua, e o danado termina aqui, tivesse ido embora, diz, terminada toda a tentação, vendo que não conseguiu, o demônio se afastou de Jesus, mas aqui diz, para retornar no tempo oportuno. Então eu acredito que esse primeiro domingo da quaresma nos ensina a vencer as tentações, e todos nós sabemos quais são as tentações, né? Diz que a língua bate onde o dente dói. Então acho que cada um se conhece. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê sabedoria, e diante da tentação vamos fazer como Jesus, se voltou para Deus, citou a Escritura, então a oração, se concentrar, rezar e pedir ao Espírito Santo luz e discernimento, e o inimigo se afastou. Vamos fazer esse exercício e vamos ver se a gente não evita às vezes de fazer besteiras contra nós, contra a igreja e contra nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.